Olá, eu sou o professor Cicero Santos. Na aula de hoje, do sétimo ano, iremos estudar divisão exata e potenciação de números inteiros. Temos três casos para dividir números inteiros. Esses casos são parecidos com multiplicação. Primeiro caso, a multiplicação de dois números inteiros positivos dá um número inteiro positivo. Sempre quando formos dividir um número inteiro por outro inteiro positivo, o resultado sempre será positivo. Por exemplo, mais 6 dividido para mais 2 é igual a... Vai ser positivo, porque esse número aqui é positivo e esse também é positivo. 6 dividido para 2 dá 3. Pronto. Outro exemplo. Mais 10 dividido para mais 5 é igual. Esse valor aqui é positivo e esse também é positivo. Logo, o resultado será positivo. Quanto é 10 dividido para 5? É 2. Pronto, está resolvido. Então, esse é o nosso primeiro caso. A divisão de dois inteiros positivo, o resultado vai ser um inteiro positivo. Segundo caso. O segundo caso, a divisão de um número inteiro positivo por um inteiro negativo em qualquer ordem. O resultado será um número inteiro negativo. Ou seja, um número positivo dividido por negativo vai ser negativo. Ou um número negativo dividido por positivo será negativo. Por exemplo, temos aqui menos 4 dividido para mais 2 é igual a... Esse daqui é o inteiro negativo dividido para o inteiro positivo. Logo, o resultado será negativo. Quanto é 4 dividido para 2? 2. Pronto, está resolvido. Outro exemplo. Neste exemplo aqui, temos mais 21, que é o inteiro positivo, dividido para menos 3, que é o inteiro negativo. Logo, temos um valor positivo dividido por um valor negativo. Logo, o resultado será negativo. 21 dividido para 3 será 7. Pronto. E temos um terceiro caso, que a divisão de dois inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo. Ou seja, se eu pegar um número inteiro negativo e dividir para outro inteiro negativo, o resultado será positivo. Por exemplo, temos aqui menos 8 dividido para menos 4. Logo, dois inteiros negativos. O resultado será positivo. Então, será mais. Quanto é 8 dividido para 4? Vai ser mais 2. Outro exemplo. Temos menos 20 dividido para menos 4. Será igual a... Temos aqui o inteiro negativo dividido por um inteiro negativo. Logo, será positivo. Quanto é 20 dividido para 4? Será 5. Pronto. E são esses os três casos de dividir números inteiros, que são o mesmo processo utilizado para a multiplicação de números inteiros. Com isso, podemos fazer o jogo de sinal, que é uma forma de facilitar. Temos aqui o jogo de sinais. Mais por mais vai ser sempre mais. Menos por menos será mais. Mais por menos será menos. E menos por mais será menos. Então, esses são os jogos de sinais. Fazemos o jogo de sinais e logo após fazemos a divisão. Então, o jogo de sinais é uma forma de facilitar a divisão de números inteiros. Vamos praticar? Primeiramente, vou colocar aqui ao lado o jogo de sinais, que é mais por mais dá mais, menos por menos dá mais por menos dá menos e menos por mais dá menos. Ou seja, quando os sinais forem iguais, o resultado será positivo. Quando os sinais forem diferentes, o resultado será negativo. Observamos aqui que é mais e mais será positivo, menos e menos será positivo, mais e menos será menos e menos e mais será menos. Então, a forma de aprendermos é essa. Sinais iguais será positivo, sinais diferentes será negativo. Vamos lá? Jogo de sinais. Menos por menos é mais. Então, será mais. Sinais iguais será positivo. Quanto é 12 dividido para 6? Quanto? 2. Pronto, está resolvido. Outro exemplo.
Menos por mais é menos. 8 dividido para 2 é 4. Outro, mais por mais vai ser mais. E 6 dividido para 3 será 2. Outro exemplo. Aqui, ó, mais por menos dá menos. 14 dividido para 2, 7. Mais por menos dá menos. 9 dividido para 9 é 1. Outro exemplo. Menos por menos dá mais. 50 dividido para 2, 25. Outro exemplo. Aqui, ó. 0 dividido para 2 é 0. 0 dividido para menos 3 é 0. Ou seja, 0 dividido para qualquer número sempre será 0. Por exemplo, aqui, ó, 0 por 2 deu 0 e 0 por menos 3 deu 0. Isso que nós estudamos até aqui foram as divisão por números inteiros. Agora nós iremos estudar a potenciação. Primeiro, vamos conhecer os termos de uma potenciação, que a potenciação é a multiplicação do mesmo valor sucessivamente. Então, temos aqui ó, os termos a elevado a n. Esse a aqui ele é chamado de base. Esse n aqui ele é chamado de expoente. Pronto, esses aqui são os primeiros termos. O a é chamado de base e o n é chamado de expoente. Esse número que está aqui acima, ele vai dizer quantas vezes a base vai se multiplicar. Por exemplo, aqui, ó, o a vai se multiplicar n vezes. Então, vai ser a, vezes a, vezes a, vezes a, e assim por diante. Então, esses aqui são chamados de fatores. São chamados de fatores. Exemplos. Temos aqui o exemplo. Ó, 2 elevado a 5. Esse 5 aqui, que é o expoente, ele vai dizer quantas vezes essa base aqui vai se multiplicar. Então, vai ser 5 vezes. Então, vai ser ó, 2, ver 2, ver 2, ver 2, ver 2. Pronto, ó. Porque esse expoente diz quantas vezes essa base tem que se multiplicar. Então, vai ser 5 vezes o 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Pronto, está resolvido. Outro exemplo. 3 elevado a 3. Esse expoente aqui, ele vai dizer quantas vezes essa base vai se multiplicar. Então, será 3 vezes, né? Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que é igual. Então, ó, 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3, 27. Pronto, está resolvido. Isso foi só para conhecermos os termos de uma potenciação, que esse número que fica embaixo aqui é chamado de base, esse que fica em cima é chamado de expoente, a quantidade de vezes que se multiplica é chamada de fatores, e aqui esse resultado é chamado de potência. Então, nós podemos dividir a potenciação em casos. Temos aqui o primeiro caso. Quando o expoente for um número par, a potência será um inteiro positivo. Temos aqui, ó, esse expoente aqui, o número 4, ele é par. Então, o resultado será um inteiro positivo. Por quê? Ó? Esse expoente vai dizer quantas vezes a base se multiplica. Então, vai ser 4 vezes. Então, vai ser 2, ver 2, ver 2, ver 2, que é igual. Então, o resultado aqui será positivo. Por quê? Porque o expoente aqui, ele é par. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, será mais 16. Observamos que a potência é um número positivo. Outro exemplo aqui, ó. Menos 2 elevado a 4. O resultado será positivo. Por quê? Porque o expoente aqui é par. Então, vamos ver lá? Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e vezes menos 2. Então, ó, o resultado será positivo, porque o expoente é par. Mas eu posso fazer o jogo de sinal para confirmar. Ó. Menos por menos dá mais por menos dá menos, e menos por menos dá mais. Então, será mais 16. Porque ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Observamos que a potência é um número positivo. Temos aqui o segundo caso. Quando o expoente for um número ímpar, a potência será sempre o sinal da base. Então, temos aqui, ó, o expoente aqui, ele é ímpar. Então, se ele é ímpar, o sinal será de acordo com a base, será positivo. Então, vamos ver?
Ó, a base aqui vai se multiplicar 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, vai ser 2, vezes 2, vezes 2. Então, aqui será positivo, porque diz que quando o expoente for ímpar, o resultado será o sinal da base. Então, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Ó, observamos que a potência tem o mesmo sinal da base, ó, sinal mais. Outro exemplo aqui, ó, menos 2 elevado a 3. Observamos que o expoente aqui, o 3, ele é ímpar. Se ele é ímpar, o resultado será de acordo com a base, então será negativo, porque a base aqui é negativo, porque o sinal da base aqui é negativo. Então será o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Será negativo. Por quê? Porque o expoente aqui é ímpar. Então eu posso fazer o jogo de sinal para confirmar. Ó. Menos por menos dá mais e mais por menos dá menos. Então, o que é 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, a potência tem o mesmo sinal da base. Tem sim, ó, porque aqui é menos e aqui é menos. Pronto, esses são dois casos. Primeiro caso, quando o expoente for par, será positivo. E quando o expoente for ímpar, o sinal será de acordo com a base. Temos aqui as propriedades das potências em inteiros, que é o Z aqui de inteiros. Primeira propriedade, produto da potência de mesma base. O que é o produto? O produto é essa multiplicação aqui, ó. Observamos que tem a mesma base aqui, ó. A base aqui é 5 e a base aqui é 5. Então é importante que vocês aprendam o que é base e o que é expoente. Então, quando for a multiplicação e tiver a mesma base, você vai conservar a base aqui, que no caso é o 5, e vai somar os expoentes. Você vai somar o 3 mais o 6. Aí você repete aqui a base, que é o 5, e vai somar os expoentes. 3 mais 6, 9. Pronto, está resolvido. Essa é a primeira propriedade. Ó. Quando tiver a mesma base, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Outro exemplo aqui. Ó. Observamos que ele tem a mesma base. Ó. A base aqui é menos 2, menos 2, menos 2. Então, você vai conservar a base, que é o menos 2, e vai somar os expoentes. Você vai somar o 4, que já coloquei aqui já, ó, 4, mais o 6 e mais o 5. Você vai somar os expoentes. Então, conservo a base aqui novamente. E vou somar os expoentes. 4 mais 6 dá 10. E 10 mais 5 dá 15. Então, essa é a primeira propriedade. É quando é o produto de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Agora, a segunda propriedade. O quociente de potência de mesma base. O que é esse quociente de potência? É a divisão aqui, ó. Veja a diferença. Aqui o produto é a multiplicação e o quociente é a divisão. No quociente, você vai conservar a base, que no caso aqui é o 6, conserva a base, e vai subtrair os expoentes. Você vai subtrair 5, tirando o 2, que é a subtração, que é igual. Você vai repetir a base aqui, que é o 6, vai subtrair 5 tirando 2, é 3. Pronto, está resolvido. Outro exemplo aqui, ó. Observamos que tem a mesma base aqui, ó, menos 10 e menos 10, e aqui é o quociente, ó, a divisão. Você vai conservar a base, que é menos 10, e vai subtrair os expoentes. Vai ser 8 menos 3. Pronto, conserva a base, subtrai os expoentes. 8 tirando 3, 5. Pronto, essa é a segunda propriedade. Veja que são bastante parecidas. Essa do produto, que é a multiplicação, você vai conservar a base e somar os expoentes. No quociente, que é a divisão, você vai conservar a base e subtrair. Terceira propriedade. A terceira propriedade é uma potência de uma potência. Por exemplo, aqui, ó, temos uma potência de outra potência. Você vai conservar a base aqui, que é o 10, e vai multiplicar os expoentes. Você vai multiplicar o 2 vezes o 5. Que são os expoentes. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Pronto, está resolvido. Essa é a terceira propriedade, é a potência de potência. Quarta propriedade, potência de um produto ou quociente. O que é isso? Aqui eles não têm a mesma base, ó. Ele não é, as bases são diferentes. Aqui é 6 e aqui é 5. Mas aqui a gente vê que é o produto, que é a multiplicação aqui. Então, você vai levar esse expoente tanto a esse como a esse. Então, eu peguei aqui, ó. Eu elevei esse expoente ao 6, multipliquei.
e elevei esse expoente aqui ao 5. Então, essa aqui é a potência de um produto. Você vai levar o expoente tanto a esse daqui, como a esse. Temos aqui o quociente, que é a divisão. Você vai levar esse expoente aqui tanto a esse, como a esse. Aqui eu elevei esse expoente 3 a esse, dividido. Eu levei esse expoente aqui para esse. Pronto, está resolvido. Então, essa é a quarta propriedade, a potência de um produto ou de um quociente. Você vai levar o expoente tanto a esse daqui, como a esse. Sempre conservando esse sinal aqui. Ó. Temos aqui também umas observações importantes. Primeira observação, para todo número inteiro A, definido A elevado a 1, sempre será a própria base. Então, com exemplo aqui, ó, toda vez que o expoente for 1, o resultado será sempre a própria base. Ó. O expoente aqui, o resultado foi a base. Ó, o expoente aqui foi 1, o resultado é a própria base. O expoente aqui é 1, o resultado é a própria base. Então, essa é a primeira observação. Sempre que o expoente for 1, o resultado será a própria base. Outro aqui, ó, para todo número inteiro A, com a diferença de zero, definindo A elevado a zero igual a 1. O que quer dizer isso? Toda vez que o expoente for 0, será 1. Então aqui, ó, o expoente aqui é 0, então o resultado é 1. O expoente aqui é 0, o resultado também é 1. O expoente aqui é 0, o resultado aqui é 1. Essas expressões aqui, elas são diferentes. Ó. Essa expressão aqui, ela é diferente dessa. Então, obrigado e até a próxima aula.